Boa noite. Estamos começando mais uma transmissão das nossas palestras do domingo. Enquanto aguardamos o nosso palestrante, vamos passar uma música do nosso grupo de harmonização Porto de Amor. É uma música de inspiração e de autoria do grupo. No recanto de rara beleza, em meio à natureza, a luz envolver em luz e paz, onde a harmonia se refaz entre amorosos amigos, a acolher os aflitos, em busca do alívio pro corpo e pra alma, buscando a saúde, o equilíbrio e a calma. De tuas mãos vem o auxílio, na ciência do magnetismo, amparados pelo amor do Supremo Criador. Para a cura atingir, depende também de ti. Vigiar o pensar, o agir, em cultivar a esperança, ser solidário, ter fé, confiança. E assim então perceberá que é na vivência do amor que o equilíbrio está. Na vivência do amor o equilíbrio está. Na vivência do amor que o equilíbrio está. E assim então perceberá que é na vivência do amor que o equilíbrio está. Na vivência do amor que o equilíbrio está. Na vivência
vivência do amor que o equilíbrio está. Depois dessa belíssima música, essa melodia, vamos receber o nosso palestrante da noite, o Sérgio Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Está audível? Seu som está baixo. E agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Se você tiver um fone de ouvido, é bom para não ficar dando esse ruído. Ah, então eu tenho aqui. Espera aí, vou mexer. Deixa eu providenciar um outro aqui. Seu som está fechado. Oi. Eu Ah, estou sem então, vamos. É que ele está dando um ruído aí. Você está no computador ou no celular? Tem alguma coisa aí que está dando um ruído. Não, Parou? agora melhorou. Bom, vamos ver se a gente consegue manter. Bom, rapidamente os nossos avisos. Continuamos com as nossas atividades presenciais suspensas, com palestra aos domingos pelo Facebook e às quintas-feiras, às 18h30, através do... O ruído está horrível. Através do Instagram. A nossa livraria está em funcionamento todas as terças, das 10 às 11 horas. Nossa, está um ruído aí, não sei se é aqui. Aqui para mim está normal. Possa ser que tenha sido aqui. Vamos ver. Então, queremos falar também sobre o drive-thru, que vai ser dia 27 de março, das 9 às 13 horas, onde todos podem contribuir com alimentos, com roupas, com utensílios, com objetos que estejam em uso. Nós temos também a campanha das nossas gestantes, e nessa época de pandemia nós fazemos os enxovais e estamos precisando de fraldas descartáveis, banheiras, tudo aquilo que é necessário para formar um enxoval. Então,
aqueles que puderem contribuir, podem deixar no Porto da Paz e será bem-vindo. A palestra de hoje é com Sérgio Rodrigo, que dispensa a apresentação. Sérgio, você precisa suspender sua câmera aí, que você está saindo só o teto aí. Voltou ao normal? Voltou, agora sim. Agora ficou ótimo. Suspenda um pouquinho, só a câmera um pouquinho, porque você está só o pescoço. Então, o tema da noite é o Cristo Consolador. E eu vou fazer a prece de abertura, Sérgio, e você, por favor, faz a prece final, tudo bem? Tudo tranquilo? Você está com outro. Voltou esse. Estou com medo desse ruído ficar o tempo todo na. Então, vamos lá. Vamos fazer a prece. Vamos nos preparar para a prece. Aqueles que assim desejarem, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e rogar ao Mestre Jesus, através dos seus mensageiros, da espiritualidade amiga, que nos envolva nesse momento de dificuldade, de medo, de dor, que possamos não perder a fé e a esperança no futuro e que possamos também fazer a nossa parte, cuidando de nos precaver com muita responsabilidade, com muito amor e respeito ao próximo. E assim, Senhor, te rogamos inspirar o palestrante da noite, envolver a todos e que o nosso trabalho possa levar a mensagem da doutrina espírita. Fica conosco, nos envolve sempre, e assim seja. Sérgio, eu vou deixar com você. Tá bom. Companheiros do Alma Maior, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre conosco. Espero que tenha melhorado aí a questão dos ruídos. Infelizmente, esse tipo de situação muitas vezes é comum, né, nas transmissões online, mas ainda se faz necessário. Como o Fernando muito bem colocou agora na prece, é preciso que nós tenhamos grande cuidado, grande respeito conosco, com o próximo. A doutrina espírita, como os benfeitores espirituais, vem nos lembrar em O Livro dos Espíritos, o primeiro direito, o direito mais sagrado que nós temos é o direito à vida. Portanto, a doutrina espírita, para a doutrina espírita, a vida é sagrada e deve ser respeitada em todos os seus aspectos, em todas as suas circunstâncias. Naquele dia, cerca de 3 dias após a crucificação do Mestre, narra o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 23, que 2 dos discípulos do Mestre se afastavam de Jerusalém. Se distanciavam de Jerusalém, indo até a aldeia de Emaús. E os dois estavam muito tristes, cabisbaixos, sem entender ainda, sem aceitar a crucificação do Mestre. Aqueles a quem ele considerava o profeta, o rei, que iria libertar Israel de todo o jugo. E ali caminhavam, tristonhos, comentando entre si o acontecimento. Quando, de repente, um homem se aproximou deles e perguntou sobre o que conversavam. E eles, abatidos, tristonhos, presos em seus pensamentos
de derrota, responderam: És tu, viajante de Israel, não sabes o que aconteceu? E o homem responde que não. E ele diz: Jesus, o profeta, o poderoso, aquele que era capaz de realizar prodígios, milagres, e que falava para multidões, foi morto, crucificado, entregue pelos diretores do nosso povo ao poderio romano. Estamos tristes, estamos perdidos. Vamos para Emaús, nos distanciar desta cidade. E o homem, então, inicia um diálogo com aqueles dois discípulos ao longo do caminho, pontua o evangelista Lucas, e ia conversando com os mesmos, dizendo que é para que eles tivessem fé, para que eles mantivessem a força, a perseverança, porque tudo aquilo estava predito nas Escrituras desde a época de Moisés. Quando chegaram então em Emaús, já era o cair da noite, e o peregrino continuaria a sua caminhada, quando os dois homens então o convidaram a estar com eles. A noite se aproximava e os dois discípulos de Jesus convidaram o peregrino para estar com eles, para se alimentar e descansar junto. Ao sentarem-se então, e antes da refeição, como era da sua cultura, iniciarem a prece de agradecimento, os dois perceberam que, na verdade, aquele peregrino era Jesus de Nazaré, que retornava para acalmá-los, para confortá-los, para fortalecer a sua fé e seu empenho no caminho do bem. Não obstante a situação real do acontecimento, vamos observar que, como em todos os relatos, em todos os acontecimentos do Evangelho, existe aí um convite a uma estrutura psicológica extraordinária e extremamente importante. Vejamos que os dois discípulos do Cristo se afastavam de Jerusalém. Jerusalém em hebraico quer dizer cidade da paz. E a cada instante que se afastavam da cidade da paz, externa e interna, mergulhavam na tristeza, mergulhavam no desânimo, mergulhavam no pessimismo. Quando o Cristo vem e eles não o reconhecem, permanece com eles durante quilômetros e quilômetros, até chegar no local seguro, onde pudesse deixá-los em conforto e em segurança, no refazimento das suas energias, para continuar a sua caminhada. Se nós fizermos um link desta passagem que o evangelista vem apontar com a realidade do nosso dia a dia, com as nossas vidas, vamos observar que, invariavelmente, nós também, em muitas ocasiões, nos comportamos como esses dois discípulos do Cristo. Vamos esquecendo que estamos em um mundo de provas e expiações, vamos nos entregando ao pessimismo, vamos nos entregando ao desespero e vamos nos afastando da nossa cidade interior da paz. Vamos nos afastando da cidade interior, dos nossos pensamentos, das nossas ações e sentimentos firmes na busca do bem, do belo e do nobre. E o Cristo sempre permanece ao nosso lado, nos convidando a estar com Ele, nos convidando a permanecer ao seu lado. Mais que isso, nos convidando a seguir os seus passos. Em realidade, quando nós vamos compreender a mensagem do Cristo Consolador, contida no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a possibilidade de compreender que a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que fala ao espírito imortal que todos nós somos, ao espírito imortal que todos nós somos e trazemos conosco a nossa bagagem espiritual, as nossas tendências negativas, as nossas dificuldades, como também as nossas possibilidades da alma, as nossas potências do bem, do belo e do nobre.
Jesus em nenhum momento falava para a personalidade. Jesus em nenhum momento falava para a persona. Ele falava para o espírito imortal. Quando ele se aproxima da mulher adúltera e ali, após interrogar, ou melhor, desafiar a todos que a cercavam para apedrejá-la, aquele que tivesse pecados, que atire a primeira pedra. E aquela mulher, após ajoelhar-se, abraçada aos seus pés, e pergunta por que ele não a julgou, Jesus olha, fazendo uma leitura daquela alma, e a convida: vá e não tornes a errar, para que algo pior não vos aconteça. Percebamos, então, que Jesus conhece profundamente a nossa bagagem espiritual, o nosso histórico, as nossas existências passadas. E, portanto, sabe das nossas dificuldades, das nossas possibilidades e, mais ainda, sabe da nossa destinação, que é alcançar a condição de Espírito Cristo. Daí, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos convidar: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração, e encontrareis repouso em vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Observemos este convite que Jesus nos faz até nos dias atuais. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo pode ser entendido aqui em uma interpretação como lei, como um axioma, como uma determinação. E qual é a lei de Jesus? Qual é a lei que o Cristo vem apresentar a todos nós? Simplesmente a lei do amor. O convite que o Cristo nos faz é o convite de aprender a amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estabelece uma regra áurea no direito civil, no direito penal, na constituição dos direitos humanos. Fazei ao outro tudo o que gostaria que o outro vos fizesse. Nessa perspectiva, então, a doutrina espírita se apresenta, mais uma vez, como um fecho de luz, refazendo ou relembrando todos os ensinamentos do Cristo, nos fazendo um convite profundo a uma reflexão acerca de quem somos, para onde vamos, qual é o nosso papel aqui. E mais que isso, como estamos desempenhando o nosso papel aqui. Como sempre gostamos de lembrar, porque muitas vezes podemos ter pessoas novatas chegando e tendo o primeiro contato com a doutrina espírita através dessa conversa, através dessa reflexão. A doutrina espírita é apresentada por Allan Kardec, o seu codificador, o seu organizador, como uma ciência. Vejamos, uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e sua interferência no mundo corpóreo. É uma doutrina filosófica e espiritualista, porque vem trazer perguntas que, como falamos há pouco, nos direcionam as nossas existências. De onde vimos, para onde vamos, qual o nosso papel aqui. E é um conceito ético-moral ou religioso, porque ele vem nos trazer a proposta do amor como único caminho para o processo evolutivo. Vem nos trazer o revivenciamento, vem reviver a proposta de Jesus de amar, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Nesse sentido, a consolação que a doutrina espírita nos oferta é uma consolação profunda, porque ela nos traz novamente o contato com Jesus, ela nos traz novamente esta aproximação com Cristo, ela nos traz novamente o cristianismo na sua forma mais genuína, na sua forma mais natural. E nesse sentido, um primeiro aspecto para que nós consigamos perceber
a consolação que é a doutrina espírita, é a ressignificância que ela nos faz no convite para o entendimento da divindade, dentro dos nossos parcos recursos intelectuais, compreender a divindade de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Porque vejamos, João, o apóstolo, vem definir Deus como amor. Lá, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 1, Kardec interroga os benfeitores espirituais, que é Deus, e estes respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Portanto, Deus é amor, e é a causa primeira de todos nós. Efetivamente, então, somos amor em essência. E há uma necessidade, então, de nós redimensionarmos esta divindade e reorganizarmos a nossa relação com a divindade. Porque nós construímos, ao longo dos séculos, em especial aqui no Ocidente, uma relação muito complicada, podemos assim dizer, com a divindade, porque construímos uma relação de temor a Deus. Então, é muito comum nós ouvirmos, dentro dos arraiais cristãos, que há necessidade de se temer a Deus. E aí nós lembramos que os estudiosos do comportamento humano afirmam que em qualquer relação onde vista o medo, onde vista o temor, há uma relação aí que não é uma relação saudável, porque o medo permite com que nós tenhamos um comportamento frente àqueles a quem nós tememos e um comportamento diferente quando estamos distante deles. Talvez aí esteja a explicação para um comportamento muito comum de nós, religiosos, de adotarmos certas posturas nas casas religiosas em que militamos e posturas diferentes quando nós estamos distantes dela, porque criamos esta ficção de que Deus mora nas casas religiosas e que nós precisamos ter medo de Deus. E já que ele mora nas casas religiosas e ali ele estando, eu temendo a ele, eu adoto um comportamento. E quando eu estou no meu trabalho, na minha casa, na minha vida comum, eu adoto um comportamento contrário, porque Deus não estando ali, eu tenho um comportamento, então, que não teme a ele, porque ele não está ali. De maneira inconsciente, obviamente. E aí nós vamos nos distanciando cada vez mais da divindade. E Jesus, ele inicia a prece dominical, ou a prece do Pai Nosso, de uma maneira muito peculiar, muito singular, porque ele inicia chamando Deus de papai, sequer pai, e sim papai, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito íntima, nos mostrando de forma muito concreta, muito positiva, de que, de fato, há uma necessidade de nós, criaturas, termos uma relação com o Criador de intimidade e de amorosidade. Porque também, como redundantemente falamos em nossas reflexões, o Pai, em tese, em geral, é aquele ser que dá segurança, que é aquele ser que orienta, que protege. Por ser mais experiente, em via de regra, é o que conduz o seu filho até ele estar pronto para caminhar com as suas próprias pernas. É aquele ser que o filho procura no momento de dificuldade para receber um consolo, para receber um conselho, para receber um direcionamento. Portanto, quando Jesus se volta ao Pai, se referindo como papai, e afirma que todos nós somos irmãos, ele demonstra de forma inequívoca a necessidade que nós, criaturas, ainda falhas, ainda espíritos em construção, deveríamos ter com a divindade, não de temor, mas de amor e respeito. Porque quem ama e respeita adota um comportamento na presença ou na ausência daquela criatura, daquele ser que é o ser de devotamento. Como nós sabemos que a divindade é onipresente, onipotente e onisciente, nós vamos criando esta condição de compreender que não podemos esconder nada do Pai. Mesmo aqueles pensamentos, aquelas circunstâncias que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos, ao Pai, ela é conhecida. Ter esta compreensão, portanto, da divindade como Pai, como ser que cria, como ser que protege, como ser que conduz, e não como ser que castiga, porque também é muito comum nós
trazermos aos nossos amigos em nossas conversas que nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus muito próximo dos deuses romanos, dos deuses egípcios, dos deuses gregos. Uns deuses com as nossas inclinações, com as nossas paixões, com as nossas idiosincrasias, enfim, um Deus que é muito próximo ao Deus, ao comportamento humano. E aí nós afirmamos que os nossos sofrimentos, as nossas dores, são da vontade de Deus, e não são da vontade de Deus. Os nossos sofrimentos, as nossas adversidades, são resultados das nossas escolhas malsãs em determinado momento da nossa existência, dessa ou de outra existência. Como nós nos reunimos em sociedade para as questões gerais, para as questões públicas, e como nós lidamos com as nossas questões íntimas, nós vamos, então, plantando e colhendo, sendo hoje o resultado do ontem, e plantando hoje para colher no amanhã. Então, de maneira muito própria, de maneira muito simples, as leis naturais vão nos demonstrando essa necessidade de readequamento, de readequação, melhor dizendo, a estas leis, de corrigir determinados pontos da nossa existência, para que nós, então, tenhamos a capacidade de criar esta intimidade com Deus, com a divindade, esta aproximação com a divindade, e, a partir daí, perceber a ação da divindade em nossa vida, sempre nos levando para o progresso. Observemos que Kardec interroga em O Livro dos Espíritos em que se baseia o dogma da reencarnação. Os benfeitores respondem: na justiça divina, um bom pai sempre deixa a porta aberta para o arrependimento do seu filho, isso é, sempre tendo em vista a possibilidade do refazimento. Portanto, é preciso, amigos, que nós nos aproximemos mais de Deus. É preciso que nós sintamos mais a divindade, seja pelos canais racionais, da pergunta, da pesquisa, seja pelos canais intuitivos, através das orações e das preces, através do processo de entrarmos nos darmos minutos para uma reflexão mais profunda, para uma meditação, para entrarmos em contato com essa divindade que habita em nós. Efetivamente, temos como causa primeira a divindade, portanto, somos seres divinos em essência, trabalhando para que este ser divino em essência possa vir para a existência, para que, desta forma, as nossas vidas sejam mais suaves, sejam mais leves, sejam mais felizes. Não obstante, os problemas, as adversidades e os desafios que são normais, são comuns no mundo de provas e expiações. O que é o mundo de provas e expiações? Provas são todos aqueles compromissos que nós assumimos no mundo espiritual e colocamos em xeque aqui reencarnados se iremos cumprir ou não. São projetos que nós construímos para a nossa vida e aqui reencarnados temos mais uma vez o livre-arbítrio de cumprir ou não, cumprindo ao máximo ou nos aproximando ao máximo das nossas responsabilidades assumidas no mundo espiritual, vamos dando passos largos ao nosso processo de evolução, leia-se ao nosso processo de plenitude e felicidade. Nos esquivando desses compromissos, vamos, então, nos distanciando, e aí vamos entrar naquele processo de estacionamento espiritual, e também, assim, vamos criando mais embaraço, mais adversidades para as nossas existências. Expiações são todas aquelas circunstâncias que nós criamos e que agora precisamos expurgar, botar para fora, passar por desafios capazes de nos fazer refazer, reconstruir aquilo que foi feito de maneira equivocada no passado, atribuindo ao erro o acerto, atribuindo ao ódio o amor, atribuindo à morte a vida. Isso é dando a possibilidade do refazimento das nossas condutas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. É preciso, então, que nós entendamos a divindade como esse Pai, que nos oportuniza sempre com a possibilidade do refazimento. E essa oportunidade do refazimento vem, então, seguido de um segundo aspecto, de uma segunda
perspectiva, que assim podemos dizer, nesta consolação que é a doutrina espírita como a terceira revelação. Quando Jesus vem afirmar: meu reino não é deste mundo. E os benfeitores espirituais afirmam que nós somos seres imortais, que todos nós somos espíritos. Não temos espírito. Eu sou espírito e tenho um corpo. E este espírito que eu sou já teve inúmeras outras existências, ou vidas, como queiramos definir. Não obstante, a vida ser única, como os emanados de Deus, apenas uma vez, simples e perfectíveis, para que, através dos múltiplos processos reencarnatórios, possamos alcançar a nossa condição de espíritos simples e com a perfeição relativa, de espíritos crísticos, espíritos que já se tornam os ministros de Deus pelo universo afora, colaborando de maneira mais efetiva para o bem, para o nobre e para o belo. E aí nós vamos ter a capacidade de compreender que, de fato, o que nós podemos trabalhar também é a primazia do espírito. A primazia do espírito, que é algo que também, invariavelmente, é deixada de lado, inclusive dentro das casas religiosas, inclusive dentro dos arraiais espiritistas. Muitas vezes, nós médiuns, nós trabalhadores da casa espírita, nós simpatizantes ou frequentadores do centro espírita, dedicamos algumas horas do nosso dia, da nossa semana, em prol do nosso processo evolutivo e todo o resto em prol do nosso desenvolvimento material. E aí a doutrina espírita nos convida à primazia do espírito. E o que é essa primazia do espírito? É deixarmos de lado o nosso ganha-pão, o nosso trabalho monetário? Não. É incluir nesse trabalho monetário, incluir nas nossas vivências, incluir nas nossas experiências no trabalho, na família, no esporte, na cultura, na sociedade de maneira geral, a espiritualização. É transcender todas essas questões para que eu tenha a capacidade de sentir o consolo que é ser um ser imortal, observar todas essas questões do dia a dia e saber lidar com elas de maneira consciente, de maneira esperançosa, de maneira positiva. Saber que, se porventura eu passo por problemas financeiros, problemas monetários, esses problemas querem me dizer alguma coisa e eu preciso estar atento para pescar psicologicamente, emocionalmente o que quer passar e eu então me refazer, me redirecionar. Se eu passo por problemas de saúde, da mesma forma. Se eu passo por problemas de relacionamento interpessoais, da mesma forma. Porque, de fato, tudo isto é do mundo da impermanência, ou no mundo das formas, como afirmava Aristóteles. E no mundo das formas, tudo é impermanente. O que temos hoje, podemos não ter amanhã. O que não temos hoje, podemos ter amanhã. Aqueles que estão ao nosso lado hoje, podem não estar amanhã. Aqueles que não estão do nosso lado hoje, podem estar ao nosso lado amanhã. A nossa vida no dia a dia não nos mostra isso. As circunstâncias, os aspectos de contínua mudança da vida não nos mostra isso. Imaginemos falar que nós passaríamos por todo esse processo que estamos passando no ano de 2019. Afirmarmos que passaríamos o ano inteiro presos em nossas casas, ou assim, ou na boa parte do tempo, que não poderíamos passar natais, réveillons, aniversários com aqueles que amamos, que deveríamos manter distância e não mais nos abraçarmos durante algum tempo. Seria algo de ficção, mas é a realidade que nós estamos passando no momento, mas que vai passar também, e nós retornaremos. O que importa nesse momento, dentre outras coisas, é pensarmos como nós iremos retornar após tudo isso. Retornaremos melhores, iguais, piores? Será que nós estamos valorizando e observando a vida na sua sacralidade, compreendendo que o mais importante é a vida humana, respeitando aquilo que a ciência, mais uma vez, vem nos convidar, aquilo que as autoridades sanitárias, os estudiosos, os pesquisadores, os cientistas, pessoas que dedicam 20, 30, 40, 50 anos de estudos em sua vida,
vem nos trazer como proposta? Será que nós estamos respeitando, lembrando aquela assertiva de Kardec, que se algum dia a doutrina espírita destoasse da ciência séria, a ciência realmente que pesquisa, que nós deixássemos então os argumentos da doutrina espírita e seguíssemos os argumentos da ciência? Será que nós estamos fazendo isso enquanto espírita? Então, a primazia do espírito está a riqueza da compreensão que é uma necessidade de estar no mundo sem ser do mundo, como afirmava Paulo. Usufruir, como nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem do mundo, sede perfeito, usufruir de tudo que está aí, de tudo que o mundo nos oferece, mas lembrando que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como afirmava Paulo, o apóstolo. Então eu posso tudo, mas não devo tudo. Eu tenho, então, aquele norte, aquela bússola na minha vida, da razão, do bom senso, do respeito, da amorosidade, compreendendo que eu cairei aqui, mas me recuperarei ali na frente, dando continuidade à minha existência, porque errar ainda faz parte deste aspecto de vivência em um mundo de provas e expiações. E aí eu percebo, então, esta primazia do espírito como um consolo, porque eu entendo que todas essas questões que são muito importantes do mundo das formas, do mundo da impermanência, o dinheiro, as posses, a casa, o conforto, a segurança, as pessoas que nós gostamos de estarem ao nosso lado, tudo isso é muito importante, mas tudo isso é passageiro, porque é do mundo das formas, é do mundo da impermanência. O que é perene são as conquistas espirituais que eu, enquanto espírito imortal, consigo, através do meu aperfeiçoamento, através da minha autoeducação, através do meu auto-amor. E aí eu, então, entendo o terceiro aspecto que nós podemos pontuar aqui, que é a proposta de Jesus, quando ele vem dizer que ninguém chegará ao reino de Deus se não nascer de novo. Isso é, trazendo a necessidade da reencarnação, nascendo da água e do espírito, na sua conversa com Nicodemos, o doutor da lei. Há uma necessidade de nascer de novo da água, lembrando o aspecto material, e do espírito, lembrando o aspecto espiritual. Portanto, vamos compreendendo que, conforme Lázaro vem dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação é a segunda palavra no alfabeto divino. A primeira, amor, a segunda, reencarnação. E aí eu tenho uma capacidade de perceber a divindade em mim como um pai, como um papai amoroso, cuidador, um papai que conduz, um papai que dá força quando é necessário. Eu vou compreendendo que o aspecto do mundo de formas, do mundo da impermanência é extremamente importante, mas é secundário, porque a primazia é do espírito imortal, do mundo real, do mundo das ideias, isso é, do mundo espiritual, e que aqui é um rabisco mal feito do mundo das ideias, do mundo espiritual. Eu vou compreendendo que a reencarnação é um atributo natural de todos nós, espíritos imortais, que fomos emanados de Deus para alcançar a perfeição relativa, e que a reencarnação tem como fulcro, tem como finalidade, não o pagamento de karma, nem o pagamento de pecado, mas a possibilidade do refazimento, da correção, da reeducação. E essa reeducação dar-se-á através da dor, através da razão ou através do amor. Nós deveremos escolher se queremos nos reeducar pelo amor, pela razão ou pela dor. Invariavelmente, devido à imaturidade espiritual que campeia no mundo de provas e expiações, nós escolhemos, em geral, a dor como proposta de mudança. E vamos observar que muitas vezes, mesmo nos momentos de dor, como nós estamos passando agora, muitos de nós não mudam. Não mudamos de uma maneira mais célere. Basta observarmos que a todo instante, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas da limpeza dos hotéis, dos hospitais, das clínicas, das UPAs, vêm pedir a todo instante, quem puder fique em casa, usem máscara, evitem aglomeração, por favor, os hospitais estão lotados, nós precisamos da ajuda da sociedade. E, no entanto, nós vamos observar aí uma parcela considerável das pessoas
desrespeitando isso, colocando em xeque a ciência, colocando em xeque aqueles convites que as autoridades sanitárias vêm fazer, fazendo aglomerações, fazendo festejos, enfim. É preciso que nós repensemos tudo isso para compreendermos a necessidade de perceber a reencarnação como uma possibilidade de reeducação, reeducação de sentimentos, reeducação de emoções, reeducação de pensamentos e condutas. Obviamente que ainda estamos em um mundo de provas e expiações, e, portanto, ainda vamos nos equivocar, mas é preciso que nós estejamos atentos para identificar o erro, corrigi-lo e seguir adiante, para que, assim, cada vez mais percebamos a presença divina, a presença do Cristo ao nosso lado, como aqueles dois peregrinos, aqueles dois discípulos que estavam se afastando da sua cidade da paz, que estavam cabisbaixos, que estavam tristonhos, que não perceberam de logo a presença do Cristo. É preciso que nós redimensionemos, então, a divindade. É preciso que nós redimensionemos, então, a nossa vivência enquanto espírito imortal. É preciso que nós tenhamos a valorização do nosso processo reencarnatório, para que, então, possamos perceber Jesus ao nosso lado, sendo este Cristo Consolador, que nos enviou a doutrina espírita para nos esclarecer, para demonstrar tudo aquilo que ele não podia dizer naquele momento, porque nós não entenderíamos. E assim perceber que a possibilidade da vida é a possibilidade de fazermos o bem, o belo e o nobre sempre, através do sentimento de amorosidade, lembrando todos os momentos, que seja qual for a pergunta, a resposta é sempre o amor. E amar, aprende-se. Amar é verbo. Amar é um exercício diário que podemos e que a doutrina espírita nos convida a fazer a todo instante. A todos, muita paz, muita saúde, nos protejamos, fiquemos em casa quem pode, use máscara, evitemos aglomeração, estejamos atentos a todo instante. Muita paz, muito obrigado. Como o Fernando pediu, nesse momento vamos fazer a nossa prece final. Gostaríamos apenas de registrar o desencarne do nosso amigo João, seu Joãozinho lá de Itabuna, uma pessoa muito querida, um espírita do movimento espírita da Bahia e do Brasil, muito atuante. Que ele siga em paz, como todos os demais que deixaram a Terra, sendo recebidos pelos espíritos superiores. Irmanados e protegidos pelo sentimento de paz, que possamos nesse instante agradecer a Deus o dom da vida, a dádiva da reencarnação, agradecer a Jesus o seu amparo, o seu apoio, o seu amor. Aos amigos espirituais que nos assistem, com muito carinho, que nesse instante ministram paz em todos nós, em nossas casas, fazendo também a asepsia do ambiente, retirando toda e qualquer negatividade que porventura exista. Mestre, amigo Jesus, gratos somos e te rogamos mais uma vez para que nos proteja, abençoe todo o planeta Terra nesse instante, a nossa família, os hospitais, para que a fraternidade de Maria, a fraternidade dos médicos espirituais, possa visitar todos nós, para que desta forma tenhamos a capacidade de nos aproximar de Ti, do Pai, tenhamos a possibilidade de amar cada vez mais, através da autoeducação, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Protege, Pai, e abençoa toda a humanidade nesse momento de transição que atravessamos. Fica conosco, o Divino Mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja. A nossa gratidão por mais esse trabalho, essa contribuição, e que essa bela reflexão mexa com o nosso pensar, agir, que possamos ser mais solidários e que busquemos
nos respeitar e respeitar o próximo, com boas ações, muita responsabilidade e atenção totalmente. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo. Até. Fiquem com Deus. Você também.